de uma matéria vazia, superficial. Eu diria que os exemplos mais significativos são os exemplos do próprio professor Luiz Beltrão, né? O primeiro estudo que eu saiba sobre ex-votos, por exemplo, né, que são aquelas inscrições ou aquelas lembranças que as pessoas publicam em agradecimento a uma graça recebida, por exemplo, sobre inscrições em para-choques de caminhões, os chamados mitos massivos. Aquela história assim, você sai com uma loira muito gostosa, né, no outro dia consta que você foi dopado, né, e você aparece dentro de uma banheira, dentro d'água, com um corte profundo porque te tiraram o fígado, um rim, uma coisa assim. Esse tipo de coisa que se espalha pela internet. A gente não podia ir no banheiro, no mictório, durante o intervalo, porque uma loira, de repente, aparecia, né, e acabava assassinando os rapazes como vingança, porque ela teria sido eventualmente estuprada. Esse é o tipo de fenômeno, digamos assim, que inclusive na sociedade de massa, né, aparece e que são fenômenos que nós podemos estudar dentro, né, sob a perspectiva da folcomunicação. Nós temos na publicidade um caso bem mais recente, que é a Natura. A Natura trabalhou com o círculo natalino do carnaval e transformou em peças publicitárias. E se você pegar isso no Nordeste brasileiro, as festas juninas estão hoje, quer dizer, hoje são produtos foco midiático. Essa questão da espetacularização das culturas populares pela mídia, né? Transforma essa hibridização, esse cruzamento dessas culturas, a cultura da mídia e a cultura popular, em produtos foco-midiáticos. São estratégias utilizadas nesses vários sentidos, ou seja, a focomunicação ela está inserida nos processos multimediáticos do mundo globalizado. Eu acho que a focomunicação, o conhecimento da focomunicação é necessário ao profissional da comunicação, ao jornalista publicitário, conheça através da focomunicação as expressões populares e, portanto, possa produzir alguma coisa mais ao nível do grande público e não apenas das minorias. O profissional de comunicação hoje, inserido nesse contexto da globalização, só vai conseguir se posicionar melhor no mercado se ele entender a localidade. Para eu entender a localidade, eu preciso entender como que essa localidade se comunica, se interage, processa as informações. Então, quando eu passo a conhecer isso, eu passo a conhecer a folcomunicação. É fundamental para o profissional da área de comunicação entender o que é folcomunicação, não só como conceito, mas vivenciando, observando a comunidade, percebendo as potencialidades que tem, culturais, perceber os conhecimentos espontâneos, né, da comunidade. Se você vai ser um profissional da comunicação, na publicidade, no marketing, no jornalismo, você tem o que usar com a folcomunicação. Não exclusivamente, até porque não tem nenhum campo isolado. Mas, sobretudo, você vai ser pesquisador, né? Você vai ser um teórico do campo da teoria da comunicação, por exemplo. Evidentemente que a Folcom tem uma importância muito grande. Nós temos visto, ultimamente, muitas manifestações populares sendo atualizadas para serem apresentadas comercialmente. A festa junina, muitas cidades recuperando isso, trazendo músicas novas, não só para virar negócio, mas primeiro para envolver a comunidade se apropriar daquilo, né, se reapropriar, porque aquilo já é dela, né? E aí, quando isso acontece, isso vira uma possibilidade de produto mercadológico. Fazer um mapeamento do estudo do artesanato de palha, artesanato de madeira, artesanato de barro, né? E colocar dentro do aspecto turístico e aproveitar para o desenvolvimento do turismo. E o turismo está muito ancorado nas danças populares, nas músicas populares, no artesanato popular, na religiosidade popular. Então, é uma saída econômica das fundamentais. Você vai encontrar aí forma diferente de fazer um pão de queijo, forma diferente de fazer um doce de abóbora, sem falar do pano de prato, que cada família usa de uma forma diferenciada, com desenhos, e isso tudo poderia ser comercializado, poderia gerar renda para muita coisa. Eu acabei de orientar aqui uma tese de doutorado, aliás, de um aluno que vem da Paraíba, o professor Severino Lucena, né, que fez exatamente um estudo a respeito disso, ou seja, como é que a folcomunicação interfere no mercado publicitário, no mercado
de comunicação organizacional, né, no mercado de marketing. O que ele fez? Ele pegou um dos grandes acontecimentos, um dos grandes eventos que o Nordeste apresenta todo ano, que é o chamado o maior São João do mundo de Campina Grande, ou seja, é a festa de São João, do 24 de junho. O envolvimento dos patrocinadores, que vão desde entidades oficiais, digamos assim, como Caixa Econômica Federal, até entidades privadas, como, por exemplo, uma determinada marca de cachaça ou até de rum, né, por exemplo, tem a ver com a apropriação da imagem de uma tradição popular, vincular essa imagem com um produto, que é um produto altamente industrializado, para exatamente garantir ou buscar o consumo ou a legitimidade junto à comunicação, né, popular. Você vincula essas imagens diretamente aos produtos ou às marcas que estão patrocinando a festa. Uma manifestação como típica do Brasil inteiro, principalmente o Bumba Meu Boi, na verdade tem função muito mais lúdica, diversional. Mas termina tendo, digamos, o componente do negócio, porque só pode existir, na verdade, que tem patrocínio. E então termina havendo, digamos, uma aproximação com as fontes de marketing, de merchandising, para subsidiar esses processos populares. Nós podíamos falar do Boi de Parintins, nós podíamos falar aqui do nosso 20 de setembro, né, vinculado à Revolução Farroupilha, mas que gera um conjunto de apelos publicitários. Você dominar bem esse material pode, se você é um publicitário, né, te permitir produzir uma campanha muito bonita. Estudar a focomunicação, na verdade, não é só uma questão teórica, né? Ela pode ter uma aplicação prática. A focomunicação é uma área que interessa a todas as áreas da área de ciências humanas e também outras, porque é uma área de pesquisa interdisciplinar, onde você pode ter contribuições da política, quer dizer, posso fazer uma análise focomunicacional da campanha, por exemplo, do Jânio Quadros, né? Só para ter uma ideia, Jânio Quadros com a vassourinha trouxe uma dimensão focomunicacional à propaganda política. Eu posso pegar a propaganda do Collor. Eu quero fazer um trabalho sobre isso. Todo o conjunto de piadas, de imagens que se tem criado sobre o presidente Lula e que depois são espalhados pela internet. Observe, por que isso é um tema focomunicacional interessante? O presidente Lula é, evidentemente, uma liderança que vem da cultura popular, né? Se urbaniza, tem um carisma popular, mexe com o gosto popular, expressa valores populares, mas vive, evidentemente, um universo absolutamente à parte. Convive com a estrutura da comunicação massiva, até porque ele é uma fonte de informação fantástica no nosso cotidiano. Então se cria uma série de piadas que procura explorar esse aspecto, né, de um Lula pseudamente analfabeto, incompetente, atrapalhado, e se divulga isso, né, através de um meio massivo extremamente contemporâneo, extremamente de vanguarda, como é o meio da rede internacional de computadores. A Focom contribui para a formação profissional do estudante de publicidade na medida que ele vai compreender que manifestações culturais de determinadas regiões, elas podem ajudar a ele realizar campanhas publicitárias. O estudante de jornalismo também, se ele vai fazer um estudo, você vai cobrir uma festa popular, uma manifestação folclórica em determinado lugar, ele tem que entender a origem da manifestação, ele tem que entender as raízes, ele tem que saber explicar isso para o público, quer dizer, ele vai entender os significados e os processos comunicacionais e passar isso na sua reportagem. Para o entendimento da focomunicação, eu vejo 3 procedimentos, né, básicos. Primeiro, que o aluno conheça a história, a história da sua comunidade. Não a história oficial, mas a história de seu povo. Suas histórias, seus remédios, seus medicamentos, suas cantigas, os causos, né? As músicas que fogem dos meios oficiais. Então, entender como que as coisas ocorreram em sua comunidade, em seu povo. Depois, fazer um levantamento conceitual, teórico. O que é comunicação, o que é folclore, o que é cultura popular, e aí poder entender o que é folk comunicação.
E, por último, montar um projeto de pesquisa, onde ele possa fazer a relação desse conhecimento empírico, né, em campo, e desse conhecimento acadêmico. Então, através dessa pesquisa, ele vai tomar não só conhecimento do que é foco comunicação, mas tomar conhecimento da própria história da comunicação do seu povo. A própria academia ainda não reconhece a importância, né, ou a validade da focomunicação. É um dos nossos desafios. Em primeiro lugar, superar o preconceito. Eu acho que os professores de comunicação, eles têm um preconceito muito grande em relação ao povo e à cultura popular. Muitas vezes até em relação também à própria cultura de massas. Eles gostariam, na verdade, de ter uma formação erudita e querem passar essa formação erudita para seus alunos, que é importante. Eu acho que o aluno precisa ter formação erudita, mas, na verdade, o povo brasileiro é um povo que não se beneficia da cultura erudita. E, por isso, muitas vezes, nós encontramos bloqueio nos processos de comunicação, porque falta um conhecimento da vida popular. O povo, na verdade, é mítico para o estudante de comunicação. Alguns pesquisadores já têm a iniciativa de apresentar durante as aulas de teoria da comunicação as teorias ligadas à focomunicação. O que a gente tem tentado, além dessas iniciativas voluntárias, é conversar com os coordenadores de curso para que na elaboração dos projetos incluam isso. E ele só não acontece de uma maneira mais intensa, até porque existe ainda uma falta de conhecimento da importância da focomunicação nos estudos da comunicação. E nós já estamos com um grupo de trabalho na Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. Essa teoria desenvolvida no Brasil, ela está alcançando os outros países da América Latina e também em relação a Portugal. Esse é o caminho natural da expansão dessa teoria. O pesquisador da focomunicação não é um folclorista, não é um antropólogo, não é um sociólogo. Ele é um comunicólogo, ele tem que trabalhar nesse sentido, então ele tem que se preparar para isso, sem, evidentemente, esquecer da antropologia, da sociologia e trabalhar nesse campo multidisciplinar que vai nos permitir essa safra de conhecimento. E aí o profissional de focomunicação ele tem espaço amplo para televisão, para a mídia como um todo, da publicidade, no rádio, na mídia impressa, etc. Então, eu vejo um campo novo e que os cursos de comunicação, tanto na graduação como na pós-graduação, devem prestar mais atenção a esse novo filé, esse novo caminho que se delineia, faz o caminho que está sendo construído da comunicação contemporânea no mundo globalizado. A Rede Folccom desenvolve atividades relacionadas à pesquisa e à divulgação das pesquisas através da Conferência Nacional. A gente, em 8 anos, a gente vem incentivando que as pessoas divulguem o que seja focomunicação, elaborando projetos, apresentando os resultados desses projetos em conferências, em seminários regionais, em palestras. Então, nossas atividades, elas se centralizam na divulgação, na expansão e na sistematização da focomunicação como área da comunicação, área científica.
Pioneiro na pesquisa científica sobre comunicação, Luiz Beltrão tornou-se em 1967 o primeiro doutor em comunicação do Brasil. A obra dele ganhou reconhecimento nacional e internacional na comunicação de massa. Autor dos estudos sobre folk e comunicação, Luiz Beltrão foi ao mesmo tempo jornalista, pesquisador, educador e divulgador científico. Trabalhou na imprensa pernambucana e escreveu contos, novelas e romances. Foi líder sindical e autor do projeto do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco.